Isaías capítulo 59, versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder, o que, igreja? Ouvir. Preste bem atenção nisso aqui. Na sexta-feira, eu preguei aqui essa primeira parte. Eu vou trazer aqui um resumo bem rápido para você. A Bíblia diz aqui que a mão do Senhor, ela não está encolhida. O que é isso? Vamos dizer aqui, posso pegar e falar, a mão de Deus, ela não está para trás. Eu falava aqui na sexta-feira que a mão de Deus, ela está assim, ó. Ele te chama. Ele quer te ajudar. A mão de Deus, ela está estendida. A palavra de Deus, ela é a verdade. A palavra de Deus, ela não falha. Só que veja, o que eu falava na sexta-feira? Não basta a mão de Deus estar assim, se a minha mão e a sua mão estiver assim. Mas por quê? Deus quer te ajudar, mas você não quer ajuda. Deus quer te libertar, mas a pessoa não quer ser livre. Às vezes tem pessoas que não querem ser livre, ela quer continuar no pecado, ela quer continuar na sujeira, ela quer continuar às vezes numa vida errada, e ela vai sofrer. Porque a tendência da pessoa que Deus está estendendo as mãos para ela, e ela encolhe as mãos dela, vai ser sofrimento, ela vai sofrer, ela vai perder na vida. Eu citei aqui um exemplo aqui, em Marcos capítulo 3, bem rapidinho, coloca o versículo 1 aqui, é só recapitulando aqui ainda a mensagem de sexta-feira. Marcos capítulo 3, para a gente entrar na nossa mensagem. O versículo 1, Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 1, diz assim: e e outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas, doente. Versículo de número 2, estavam observando se curariam no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada, a mão doente: levanta-te e vem para o que, igreja? Para o meio. Quem quer a ajuda de Deus aqui? Por isso você tem que se levantar. E você tem que vir para o meio. A Bíblia diz que esse homem se levantou e veio para o meio, mas a mão dele ainda continuou do mesmo jeito. Às vezes tem pessoas que ela se levanta e ela vem para o meio. Ela se levanta, ela vem para a igreja. Só que ainda ela continua com a mão dela mirrada. Às vezes ela não estendeu as mãos dela ainda, sabe? Ela está ali, Deus está aqui, pronto para ajudar. Jesus chamou, vem aqui para o meio. A Bíblia diz que outra vez o Senhor entrou naquela sinagoga. Não era a primeira vez. Ele tinha entrado outra vez. Quantas vezes o Senhor, Ele tem nos visitado aqui, irmão, tentando mudar a vida de pessoas, mas a pessoa não quer uma mudança. Às vezes, não estou dizendo que ela não quer a bênção, ela não quer uma mudança, porque a bênção muitos querem, mas às vezes a pessoa não quer a mudança. Para você receber a bênção de Deus, você tem que ter a sua vida transformada. Às vezes tem pessoas que ela continua na mentira, no engano, na desonestidade. Ela aceita suborno. Ela vive numa vida de engano, mas ela quer a bênção de Deus. Mas ela não quer abandonar o pecado. Aí Deus fala agora para esse homem: levanta-te e vem para o meio. Versículo 4, o que diz? E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar vidas ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor, com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende o que, igreja? A mão. Então veja, não basta só você estar no meio. Foi o que eu falava na sexta-feira. Não basta só você se levantar e vir para a igreja. Você tem que estender as mãos, você tem que querer ajuda, você tem que querer uma mudança de vida. Aí, como eu disse, às vezes tem pessoas que querem a bênção. Ela quer que Deus abra as portas, ela quer que Deus prospere, sabe? Ela até fala: mas pastor, eu sou dizimista, eu sou ofertante, mas vive uma vida de mentira, de engano. Na primeira oportunidade ela é desonesta, ela usa de engano, ela usa de mentira, ela usa de falsidade, ela não é sincera. Essas pessoas Deus não pode ajudar.
E Deus não vai ajudar, porque Ele é justo. Seria injusto Ele ajudar esse tipo de pessoa, que são ímpios. Agora, Jesus está dentro daquela sinagoga e fala para aquele homem: estende a sua mão. Vai, estende as mãos. Então está lá, ele estava com a mão mirrada. É a mesma coisa hoje, o Senhor está aqui, ó, vai, estende a mão. Você quer ajuda? Eu quero te ajudar, eu quero andar com você. E ele disse ao homem: estende a mão. E ele, o que, a igreja? Estendeu. E o que aconteceu com a mão? E lhes foi restituída a mão, sã como a outra. Ele foi curado. Diga glória a Deus. Tem pessoas que é assim, só basta ela estender as mãos, está ali, eu quero ajuda, no entendimento que eu estou trazendo para você hoje. Jesus disse lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, ainda a mensagem de sexta, rapidinho, vamos lá, Mateus 11, 28, o que ele diz aqui, ó? Mateus capítulo 11, versículo 28, diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu, o que, igreja? Vos aliviarei. Quem é que Jesus está chamando? Quem? São alguns? Ele está chamando o quê? Todos. Ele está falando o seguinte: vende, levanta-te, vem até mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu o quê? Eu vos aliviarei. Ah, pastor, mas está pesado, o negócio está difícil. Vem, vá até Ele, se levante, vá até Ele, Ele está ali. Olha o que diz o versículo 29, diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Estava falando aqui, às vezes tem pessoas que não estão tendo descanso para a alma dela. Tem pessoas que não estão tendo descanso, a vida dela, sabe, está uma turbulência. Aí o Senhor está falando: vem até mim, tomai sobre vós o meu jugo. O que é o jugo aqui, se você for ver? É uma peça de madeira, né, que o pessoal usava antigamente para unir um boi no outro. Então o que o Senhor Jesus está falando aqui quando Ele diz: olha, tomai sobre vós o meu jugo? O Senhor Ele está falando o seguinte: Ele quer andar lado a lado com você. Porque quando Ele anda lado a lado com você, vai ficar mais fácil as coisas, vai ficar mais leve, diga glória a Deus. Só que Ele diz o seguinte: aprendei de mim. O que é aprender de mim? Eu vou aprender da palavra, a palavra vai vir, a direção vai vir. Deus vai falar comigo, às vezes está pesado, está difícil, sabe, você não está vendo, pastor, como é que eu faço? O milagre não está acontecendo. Ele diz: aprendei, pare para ouvir a palavra, que sou manso e humilde do quê? De coração. E aí você vai encontrar descanso para a sua alma. Em meio às lutas, em meio às batalhas, você vai encontrar descanso para a sua alma. Mas lembrando, qual que é a minha mensagem aqui? Só o resumo: Deus está com as mãos estendidas. E a sua mão, como é que está? Você quer ajuda? Você quer ajuda de Deus? Quem quer ajuda de Deus? Ele está com as mãos estendidas, está aqui, ó. Eu estou aqui para te ajudar, eu quero andar lado a lado com você, eu quero te ajudar, eu quero te auxiliar, eu quero trazer descanso para a sua alma. Mas você tem que querer. Segundo ponto, a nossa mensagem de hoje, volta lá em Isaías 59, versículo de número 1. Então ele diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. Segunda parte: nem o seu ouvido agravado, para não poder o que, igreja? Ouvir. Veja, os ouvidos do Senhor, Ele não está tapado. Amém, igreja? Nós não temos um Deus surdo. Pastor, mas que é isso? A própria tem traduções que diz: nosso Deus não está surdo. Ele não está com o ouvido dele tapado. Os ouvidos do Senhor, Ele está aberto, para nos poder ouvir. Tanto que a Bíblia diz aqui, coloca para mim, Salmos 28, versículo 6. Coloca aí, Salmos de número 28, versículo 6. Salmos 28, 6, diz assim, ó: bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas, o quê? Das minhas súplicas. Louvado seja Deus. O salmista está dizendo aqui: porque Ele ouviu as minhas súplicas, as minhas orações, o meu clamor. Ele ouviu o meu pedido de ajuda. Senhor, eu estou aqui, me ajuda, me socorre, Senhor. Deus, Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo.
Hebreus capítulo 13, o versículo de número 8, a Bíblia diz que Deus, Ele é o mesmo, ontem, hoje e o que? Eternamente. O mesmo Deus que ouviu o salmista naquele dia, é o mesmo Deus hoje que vai ouvir o seu clamor. Quando você ora, quando você busca Deus, então os ouvidos dele não estão tapados. Só que eu tenho uma notícia para você. Para uns boas e para outras não tão boas. Para aquele que quer uma mudança de vida boa e para o que não quer, não é tão bom. Deus não ouve pecadores. Deus não vai ouvir pecadores. Mas aí volta aqui, veja, para não perder minha mensagem, o que eu quero passar para você? Os ouvidos do Senhor estão abertos. Diga glória a Deus. Mas e como é que estão os seus ouvidos? Deus está te ouvindo. Deus está disposto a te ouvir. Mas e você? Está disposto a ouvir Deus? Porque tem pessoas que querem que Deus ouça ela, mas ela não quer ouvir a Deus. Ela quer que Deus responda as orações dela, mas quando Deus quer falar com ela, ela não quer ouvir. Quer ver um exemplo? Coloca para mim Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 54. E às vezes Deus usa homens de Deus, mas a pessoa não aproveita a oportunidade. Olha o que diz aqui, Atos capítulo 7, versículo 54. Nós vamos ler aqui até o 57, que é a minha parte, mas vou ler do 54 para você entender. Diz assim: e ouvindo eles isto, enfureceram em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Quem quer ver a glória de Deus aqui? Então não tire os olhos dos céus, irmãos. Não é para você ficar andando para pastor, vou ficar andando assim. Não, eu não vou tirar os olhos da palavra. Está sendo apedrejado, as pessoas estão rangendo os dentes contra você. Não deixe de fazer a vontade de Deus. O diabo, ele fica furioso quando você prega a palavra, quando você fala do amor de Cristo. Só que tem que falar do amor de Cristo cheio de Espírito Santo, porque é diferente quando uma pessoa fala do amor de Cristo cheio de Espírito Santo. O diabo fica enfurecido, ele vai ficar revoltado. Eu me lembro um caso, acho que eu já cheguei a contar aqui, de um jovem que trabalhava comigo, no tempo que eu trabalhava numa metalúrgica, e eu costumava pregar, às vezes tinha oportunidade, às vezes o menino ali, eu sempre falava do amor de Cristo para as pessoas, não parava o meu trabalho, sempre continuei trabalhando, porque eu não posso parar de trabalhar para pregar, eu tenho que cumprir o meu dever, que eu estou sendo pago para trabalhar, então eu trabalhava, mas dava para a gente conversar, e aí eu falava da palavra. Eu me lembro de um lado, que do outro lado assim tinha um jovem, que ele gritou assim do lado: olha, não dê ouvidos para ele não, isso é um mentiroso, esse negócio de igreja aí é tudo falsidade. Começou a falar um monte, falava um monte. Eu ali guardei meu coração e continuava pregando, continuei pregando com calma. O diabo, ele vai ficar furioso, irmão. Você vê aqui que eles rangiam deles, só que eles não pararam. Olha o que a Bíblia diz aqui no versículo 56, diz: e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de quem? Enquanto muitos estavam ali, sabe, se levantando contra o Estevão estava falando o seguinte: olha, eu estou vendo os céus abertos, eu estou vendo Jesus. Ele não se preocupava com o que as pessoas estavam falando dele, porque quando você está olhando para Jesus, você não vai se preocupar com o que estão falando de você, você não vai se preocupar com o pedrejado, com as pedradas, me desculpe.
Você não se preocupa, você está olhando para Jesus, e ali, naquele momento de dificuldade, ele não deixou de pregar. Tem pessoas que veem a dificuldade, ela fala, vou parar, sabe, vou parar de fazer a obra, está tão pesado para mim. Pesado foi a cruz que Jesus carregou por você. Pesado foi você ver o seu Deus sendo crucificado. Aquilo sim é pesado. Tem pessoas que trabalham ali 10 horas, segunda, 10 horas terça, 10 horas quarta, 10 horas quinta, 10 horas sexta, e às vezes até trabalha no sábado. Aí vem uma horinha para a igreja e fala que está pesado. Fala que está pesado, mas não está pesado trabalhar. Mas por quê? Porque lá ela está ganhando dinheiro. Cuidado com o que você diz que é pesado. Não tire os olhos de Jesus. Não tire os olhos da palavra. Você vai ver os céus abertos, o céu vai se abrir, você vai ver a glória de Deus, você vai ver o próprio Jesus. Diga glória a Deus. Mas aí ele diz mais, olha o 57, ele diz assim: mas eles gritaram com grande o quê? Voz, revoltado, e taparam os ouvidos, e arremeteram unânimes contra eles, e avançaram contra Estevão. Veja, o Estevão pregando, o que eles fizeram, igreja? Taparam os ouvidos. Eles não queriam ouvir. Ele estava falando de Jesus, eu estou vendo Jesus, o céu está aberto, tal. Mas eles não quiseram dar ouvidos ao Estevão. Quantas pessoas, às vezes a palavra está vindo, mas ela tapa o ouvido, ela não quer ouvir. Ela só quer ouvir aquilo que agrada a ela. Ela quer que Deus ouça ela. Ela quer que Deus atenda o pedido dela. Ela quer que Deus, sabe, restaure o casamento. Ela quer que Deus abençoe, que Deus prospere. Aí ainda fala, Deus, mas eu estou sendo dizimista, eu estou sendo ofertante. É como se Deus fosse obrigado. Deus não é obrigado a nada. Amém, igreja? Ele não é obrigado a nada. Ele já fez o que tinha para fazer por mim e por você. Mas tem gente que pensa que Deus é obrigado. Não, o Senhor tem que fazer, o Senhor é obrigado a fazer, senão eu não vou, sabe, mais vir para a igreja. Tem gente que é assim. Tem gente que age dessa forma. Cuidado como você está agindo. Você quer que Deus te ouça, mas você não quer ouvir a Deus. Olha o que a Bíblia diz aqui em Provérbios 28, 9. Coloca para mim, Provérbios capítulo 28, versículo de número 9. Provérbios 28, versículo 9. Provérbios é bem fácil, logo depois de Salmos. Abra sua Bíblia no meio. Logo em seguida você tem Provérbios. Versículo 9, o que diz aqui, ó? O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Forte, né? Vamos ler de novo? O que desvia os seus ouvidos de ouvir o quê? A lei. Até a sua oração será abominável. Não dá ouvidos à voz de Deus? Não tem prazer na voz de Deus? Você vai orar, vai pedir para os outros orar. Você pode pedir para quem for, Deus não vai ouvir as orações. Está desviando seus ouvidos. A oração dessa pessoa ela vai ser desprezível. Olha o que diz aqui, ó, Zacarias. Coloca para mim um pouquinho mais para frente, Zacarias 7, capítulo 7. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Zacarias capítulo 7, versículo 8. Versículo 8. Já está no telão. Diz assim: e a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falou o Senhor dos exércitos, dizendo: executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia a cada um a seu irmão, e não oprimais a viúva, nem os órfãos, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente mal cada um contra o seu irmão no seu coração. Eles, porém, não quiseram escutar, e me deram o ombro rebelde, e sucederam
os seus ouvidos, ensurdeceram os seus ouvidos para não que a igreja não ouvisse. Para só um minutinho aqui, depois a gente continua aqui. Veja, aqui o Zacarias, ele explicou ao povo que os seus antepassados trouxeram aqui uma grande ira de Deus sobre si mesmos. Por quê? Porque eles endureceram o coração. Eles não quiseram dar ouvidos a Deus. Isso é um problema. Diga assim, isso é problema. É um problema muito sério. A direção veio a palavra, né? Mas eu vou fazer do meu jeito. Acho que eu estou certo. Vai, faz do seu jeito. Olha o que diz o versículo 12 aí. Diz assim: sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvisse a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas precedentes, de onde veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Deus estava usando os profetas, o povo não deu ouvido. A palavra veio, a Bíblia diz que eles viraram o coração ali para Deus, eles viraram as costas para Deus, endureceram o coração. E aí sabe o que aconteceu? Olha o versículo 13. E aconteceu que, como ele clamou, Deus falou ali, deu a direção, eles não ouviram. Assim também eles clamarão, mas eu não ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. Está aqui. Não quer ouvir a lei? Mas tem uma hora que você vai precisar. No momento que eles precisaram, que eles foram clamar, Deus também não ouviu. Porque, como eu disse, às vezes a nossa mensagem de hoje, a pessoa quer que Deus ouça ela, só que ela não quer ouvir a Deus. Ela quer que Deus ouça os pedidos dela. Está aqui a minha oração: Deus, salva o meu filho, salva a minha casa, eu quero prosperar, meu Deus, vai lá, abre a porta para mim e tal. Só que quando Deus fala, quando Deus pede, ela não ouve. O que Deus tem pedido para você? O que Deus tem pedido para você? O que Deus tem falado ao seu coração? Às vezes para você servir a Ele, aí você fala: não, é que é tão corrido, mais uma responsabilidade. Espera aí. Vocês sabiam que é uma honra servir a Deus, irmãos? É uma honra, irmão, servir a Deus. Eu me lembro no tempo que eu era obreiro, que eu colocava minha farda, eu só tinha uma farda. Eu cuidava daquele meu terno ali, sabe, porque eu não podia sujar ele, cuidava direitinho, chegava, guardava ele, minha farda, tinha 2 camisas, se eu não me engano, no início, uma dificuldade. Quando eu colocava aquele terno, eu falava: poxa, eu vou ir para a casa de Deus, servir a Deus. Eu me lembro que quando eu pegava a Santa Ceia, Deus me dava honra. Nunca pedi para servir a Santa Ceia, mas Deus me dava honra. Não era porque era o queridinho lá não, mas no meio de mais de 80 obreiros, toda vez eu servia a Santa Ceia. Na hora que eu pegava a Santa Ceia, a lágrima descia. Eu falava: Jesus, que honra poder estar servindo o corpo e o sangue do Senhor. Às vezes Deus está pedindo para alguém: ó, vai lá, seja tia da escolinha. Eu? Nada, ser tia da escolinha, que responsa. Ser obreiro, nada. Ser um pastor, nada. É uma honra, irmão. Cada um de nós que servimos a Deus, nós vamos ter uma recompensa. Lógico que você não pode servir a Deus de qualquer jeito, no pecado, na sujeira, não. Essa pessoa não vai permanecer, a gente tem que se santificar, buscar a Deus. Mas o que Deus tem pedido para você fazer? O que Deus tem pedido para você fazer? Às vezes Deus pede um domingo. Às vezes pede algumas horas. O que Ele está pedindo? Alguma coisa Deus vai pedir para você, e às vezes você está endurecendo seu coração. É uma honra. Eu falo, é uma honra poder servir a Jesus. Não tem empecilho não, porque às vezes tem gente que coloca: é filho, é isso, é trabalho. Tem não, é vocês que colocam empecilho. Hoje eu estava vendo aqui, um dos meus obreiros chegou aqui hoje, de manhãzinha. Eu falei: poxa, eu me lembrei no tempo que eu fazia obra. Levava meus filhos, Gustavo e Filipinho, bem novinho, a gente ia abrir a igreja, o Felipe recém-nascido.
Eu pegava o carro, andava, acho que, não sei se era 18 quilômetros, 12, não me recordo quantos quilômetros, se era de 12 a 18 quilômetros. Acordava 4 e pouco da manhã, irmão, todo domingo. Pegava a Dai, Felipe, Gustavo. Felipe ainda recém-nascido, a gente estava lá, chegava lá, batia na porta da igreja, os auxiliares dormindo, irmão. Me desculpe dizer cambada de preguiçoso. Tinha que acordar, acorda cedo, abrir a igreja. Aí estava lá, eu tinha que abrir a igreja, o obreiro ia abrir a igreja para fazer a oração com os obreiros, tal, todo domingo, não faltava um. Chuva, sol, frio, porque o que é dolorido em São Paulo é frio. Alguém já passou uma temporada lá em São Paulo? Quem já passou aqui, ó? Já pegou o tempo do frio? É frio de rachar, irmão. É frio. Esses tempos que eu fui para lá, eu peguei um inverno, que eu fui orar na madrugada, eu fui dentro, estava na casa de um familiar meu, daí na frente era mato, eu falei, eu não vou orar aqui para não acordar ninguém. Meus irmãos, desci para o meio dos matos, um frio que você bate os dentes, um frio que, mas eu estava ali orando. Sabe, tem gente que arruma desculpa para tudo, para servir ao Senhor. O que Deus está pedindo para você, irmão? Eu acho que alguma coisa que Deus pediu para você, pede para Ele te mostrar, e às vezes suas orações não estão sendo ouvidas, porque Deus te pediu algo e você não está fazendo. Porque se Deus te pedir para você levantar para a obra, e você não se levantou, você vai dar conta, suas orações não vão ser ouvidas. Ah, mas pastor, sabe porque eu sofri, um pastor, é isso e aquilo. Ah, mas pastor, sabe, é complicado a situação, não dá. Independente, irmão, de qualquer coisa, Deus está te chamando, levanta. O que Deus está te pedindo para fazer, e você não está fazendo, as suas orações não vão ser ouvidas. E aconteceu que, como ele clamou, e eles não ouviram, assim também eles clamarão, mas eu não ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu não vou os ouvir, não vou ouvirei. Isaías 1,19. Isaías 1,19. Amém? Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta. Quer comer o bem dessa terra? Eu quero. Você quer? Mas está disposto a ouvir? Está disposto a obedecer? Ah, mas pastor, minha idade. Isso, meu irmão, para servir a Deus não tem idade. Como eu disse, não estou dizendo que todos vão ser obreiros, todos vão ser pastores, mas alguma coisa você vai fazer, irmão. Alguma coisa você vai fazer. Alguma coisa você vai fazer, se quiserdes. Eu sei que você quer. Mas está disposto a ouvir, vai comer o melhor dessa terra. Porém, versículo 20. Mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorados à espada. Porque a boca do Senhor o quê? Diz palavra de Deus. Eu não quero, não estou disposto, não tenho tempo. Tem minhas coisas para fazer. Tem gente que só pensa nas coisas dela, não pensa nas coisas de Deus. E olha que Deus não pede muito, viu? Olha que Deus não pede muito. Não está pedindo muito. Tem tempo para tudo. Mas quando é para servir a Deus, para fazer algo que Deus pede, muito corrido. É muita coisa para me fazer. Sabe, tanta coisa, tá? É problema em casa e tal. Tá certo, você consegue resolver os problemas da sua casa, mas quando Deus te pede algo para você fazer, você não faz. A Bíblia diz: se recusardes, você vai ser devorado. Olha lá, mas se recusardes, se fordes rebeldes, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Deuteronômio 28, já estamos finalizando, versículo 1 e 2.
Amém? E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações do quê? Tem gente que está vivendo uma vida de humilhação, sabe por quê? Porque ela não está ouvindo a Deus. Ao invés de ela ser exaltada, ela está sendo humilhada. Aí depois se pergunta, por que Deus? Por quê? Não, mas será que é porque eu não estou fazendo a obra? Às vezes não é isso, às vezes na verdade é você colocar a sua casa em ordem, se acertar, porque não tem como você servir a Deus com a casa toda torta, com a casa toda arrebentada, no pecado, na sujeira. Você tem que primeiro se acertar. Mas ele diz aqui, se ouvir a voz do Senhor teu Deus e guardar, tendo cuidado, tem que ter o cuidado de guardar todos os mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Coloca para mim o versículo de número 2. O que diz aí, E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. As bênçãos vão te acompanhar. Tem gente se matando atrás das bênçãos. Está se matando indo atrás de bênção. Eu não vou atrás de bênção. A Bíblia diz que ela vai vir até mim, ela vai vir até você. Ela vai vir até você. Os clientes vão chegar até você, as portas vão se abrir, as bênçãos vão chegar, você matar, trabalhar, que não sei o que para conseguir. Não, trabalhe sim, mas não deixe de ouvir a voz de Deus. As bênçãos vão vir, você vai ser abençoado onde você chegar. Deixa eu ver o versículo 3, o que diz aí? Bendito será tu na cidade, bendito será tu aonde? No campo, aonde te colocarem. Aonde te colocar, você vai ser abençoado. Hoje eu estou aqui em Piedade. Eu vou ser abençoado aqui se eu ouvir a voz de Deus. Mas se Deus me mandar lá para o sertão ou para onde for, aonde Deus me mandar, eu vou ser abençoado. Aonde você chegar, você vai ser abençoado. Onde você colocar as mãos, vai ser abençoado. Posso dar mais um versículo para você rapidinho? Ou quer que eu termine aqui? É benção. Coloca aí para mim Provérbios 4, 20. Provérbios capítulo 4, versículo 20. Diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu, o que, igreja? O teu ouvido. Peraí, vem cá. Com quem que Deus está falando aqui? Com aqueles que estão lá fora? Está falando com você, filho meu, filha minha. Preste atenção nas minhas palavras. As minhas razões inclinam o teu ouvido. Já viu aquele momento que alguém está falando, você não está ouvindo? O que você faz? Não é assim? Você está inclinando o seu ouvido. Não entendi. Fala mais alto, não é assim? Então inclina os seus ouvidos para ouvir as razões do Senhor. E o que ele diz? Olha o versículo 21, diz assim, não as deixe apartar dos teus olhos, guarda no meio do quê? Do teu coração. Por quê? Versículo 22, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Meu irmão, quem encontra a palavra, quem tem a revelação da palavra, encontra vida, encontra saúde, vai encontrar cura, vai encontrar prosperidade. Você vai ter sucesso em tudo que você fizer, amém? Então esteja atento à palavra. No momento do culto, a palavra vai falar ao seu coração e a sua vida é transformada. Diga glória a Deus. Volta onde a gente iniciou, Isaías 59, 1, para a gente entrar em oração. Eis que a mão do Senhor não está, o que, igreja? Encolhida, para que não possa, o que? Lembre-se, as mãos do Senhor, elas estão estendidas. Mas como é que está a sua mão? Encolhida ou você quer ajuda? Não, pastor, eu quero. Não estou dizendo que você, porque tem gente que quer a bênção. Mas você quer ajuda, você quer uma libertação, você quer uma cura, quer uma transformação de vida? Porque a bênção eu sei que vocês querem. Quer ou não quer? Quem quer a bênção aqui? Eu quero. Se você não deseja a bênção, está errado. A Bíblia diz que a gente tem que desejar a bênção. Mas você quer uma mudança de vida? Você quer uma libertação? Você quer andar em santidade?
Quer andar na verdade? Está aqui, Deus está aqui para te ajudar. A mão dele está estendida. Agora você tem que estender as suas mãos também para ele te curar, para ele te libertar, para ele operar na sua vida. Mas ele diz, continuando, nem o seu ouvido agravado para não poder o quê? Ouvir. Então Deus não está com o ouvido tapado, ele não é surdo. Os ouvidos dele estão abertos para nos ouvir. Porém, e os nossos ouvidos? Estão abertos para ouvir ele? Eu quero que Deus me ouça, mas eu não quero ouvir a Deus. Bonito, hein? Parabéns para você que vai sofrer. Mas se hoje você fala, Senhor, os meus ouvidos estão abertos para ouvir a tua palavra, pode se preparar que nessa terra Deus vai te exaltar, as bênçãos virão e te alcançarão, e com certeza você vai encontrar vida e saúde para você e para a sua alma, amém? Vamos aplaudir Jesus em forte. Glória a Deus. Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Coloque sua mão no seu coração. Feche seus olhos agora. Com seus olhos fechados, seu coração aberto, vamos falar com Deus agora. Eu creio que você entendeu a palavra. Deus, Ele falou o seu coração agora. As mãos de Deus estão estendidas. Ele está aqui falando, filho, estou aqui, eu quero te ajudar. Agora você tem que estender as suas mãos também e falar, Deus, eu quero ajuda, eu quero uma mudança de vida, eu quero abandonar o engano, a mentira, o pecado, a sujeira. Eu quero a tua bênção, eu quero a tua ajuda, Senhor. Que palavra Deus nos deu hoje pela manhã. Meu Deus, que essa palavra cresça durante esse dia, Senhor. Usa-nos, Senhor. Fala para Ele, Deus, eu quero, Senhor. Fala para Ele, eu quero, Senhor, Pai. Os ouvidos do Senhor não está tapado. Nosso Deus, Ele não é surdo para que não possa ouvir o nosso clamor. Porém, como é que estão os seus ouvidos? Você está ali com os ouvidos abertos para ouvir a voz de Deus? Porque como foi dito, tem pessoas que querem que Deus ouça ela, mas ela não quer ouvir a Deus. Isso impede Deus de ouvir o seu clamor, de ouvir as suas orações. Fala para Ele, Deus, eu quero ouvir a tua voz, eu quero obedecer a tua palavra, eu quero ser direcionado por ti. Se prepare que Deus vai te exaltar. Se prepare que as bênçãos vão vir, as portas vão se abrir, a sua família vai se render a Jesus. Tem pessoas que estão se matando, sabe, tentando trazer os familiares para a igreja. A partir do momento que você para ouvir a voz de Deus, os seus familiares vão vir, eles vão falar, mãe, eu quero vir para a igreja, pai, eu quero vir para a igreja. É o seu familiar desejando, ou você vai ver ele aqui servindo a Deus. As portas se abrem, vem Jesus, vem. Queremos estar sensíveis à tua voz, não queremos desprezar a tua palavra, não queremos desprezar a tua direção, Pai. Queremos ouvir a tua voz, aleluias. Faça dessa canção a tua oração. Quero ouvir tua voz. As sandálias eu já tirei. A minha alma anseia por tua presença. Mas que a terra seca anseia pela chuva. Guardarei teus mandamentos, pois para mim são mais preciosos. Do que ouro, prata, ou qualquer riqueza. Pois tuas bênçãos virão e me alcançarão. Levante as suas mãos e declare: Bendito eu serei, os meus celeiros transbordarão. Todos verão
vai prosperar. Creia, basta ouvir a voz do Senhor. Faça dessa canção a tua oração. Mais uma vez, declare no início. Quero ouvir tua voz. Declare: as sandálias eu já tirei. As sandálias eu já tirei. A minha alma anseia por tua presença. A minha alma anseia por tua presença. Mais que a terra seca anseia pela chuva. Mais que a terra seca anseia pela chuva. Então diga para ele: guardarei teus mandamentos. Guardarei teus mandamentos. Pois para mim são mais preciosos. Pois para mim são mais preciosos Do que ouro, prata ou qualquer riqueza. do que ouro, prata ou qualquer riqueza. Pois tuas bênçãos Pois tuas bênçãos virão e me alcançarão. Bendito eu serei. os meus celeiros. Os meus celeiros transbordarão. Todos verão que sou Chamado chamado pelo nome do Senhor. e os céus se abrirão. E os céus se abrirão. O bom tesouro O bom tesouro do teu Senhor. Tudo vai prosperar. Onde eu tocar as minhas mãos. Isso. Você vai declarar mais uma vez todo o seu coração bendito. Bendito eu serei. Os meus celeiros. Os meus celeiros transbordarão. Todos verão que sou chamado pelo nome do Senhor. Se o céu E os céus se abrirão. o bom tesouro. O bom tesouro do meu Senhor. Tudo vai prosperar. Onde eu tocar as minhas mãos. Aleluia. Aleluia, aleluia. Ele abre os céus. Assim como ele abriu os céus ali para o Estevão. Ele viu a glória de Deus e viu Jesus. Pode ter certeza que você vai ver a glória de Deus. Você vai ver Jesus. Agora é necessário você parar para dar ouvidos a Ele. A mensagem de hoje é: ouça. Esteja com os seus ouvidos inclinados para ouvir a Deus. Preste atenção, filho, filha. Ele está falando com você. Preste atenção. Ele quer te exaltar. Ele quer te exaltar. Declara, igreja: bendito eu serei. Os meus celeiros transbordarão. Todos verão que sou Chamado pelo nome do Senhor. e os céus. E os céus se abrirão. O bom tesouro. O bom tesouro do meu Senhor. Tudo vai Onde eu tocar. Pode aplaudir Jesus bem forte. Aplauda Ele bem forte. De todo o seu coração. Isso. Aplauda declarando assim: ó, bendito. bendito eu serei. Os meus celeiros transbordarão. Todos verão. Todos verão
aplaudir Jesus bem forte. Aplauda Jesus bem forte, que Ele é digno de toda honra, digno de toda glória. Amém? Diga glória a Deus. Eu pedi pro meu amigo ali parar ali rapidinho, que eu quero dar um recado para os irmãos aqui que estão me acompanhando. Deixa eu perguntar para você que está aqui hoje. Deus falou com você? Quem sentiu a presença de Deus aqui? Amigo, você não pode deixar de vir à igreja. Venha. Pare com esse negócio de assistir só pela internet. Eu estou dizendo para você que tem condições, você que tem duas pernas, você consegue andar. Se você não tem a igreja da graça mais próxima de você, procure uma igreja que pregue a palavra, creia no Espírito Santo, creia que Jesus ele salva, cura e liberta. Aquela igreja que tem um trabalho de libertação, procure uma igreja. Se você é aqui de Piedade, dos bairros vizinhos, vem estar comigo aqui. Avenida Bernardo Vieira de Melo, número 4141. Vem para cá. Vem fazer uma visita para a gente aqui. Tenho certeza que Deus vai falar o seu coração e você vai sentir a presença de Deus aqui. Eu não quero brilhar, eu quero que Cristo brilhe em mim. Eu não quero aparecer, eu quero que Jesus apareça. Então é Ele que vai aparecer para você. Então vem estar conosco. Domingo agora, né, esse culto vai estar aqui sendo postado ali às 18 horas. Provavelmente já passou o seu domingo, você está em casa aí. Alguns já vieram assistir o culto aqui. Mas você, durante a semana, venha. Tem aqui segunda, quarta, sexta. Tem domingo, que é domingo do encontro com Deus. Você é o nosso convidado especial. Que Deus abençoe você, a sua casa e toda a sua família. Pode aplaudir Jesus mais uma vez?